Na videoaula de hoje, eu quero apresentar para você o conceito básico de atividade. Para que servem as atividades dentro do Pipedrive? Qual é a importância de você sempre agendar atividades? Quero explicar a diferença entre atividades e etapas e também apresentar pelo menos 5 motivos para que você agende atividades dentro dos teus negócios. Como você pode ver aqui no meu funil, os meus negócios estão todos sem atividades e isso é um grande problema. Isso pode levar a uma grande desorganização. Inclusive, você pode perder negócios porque não está agendando atividades. Então, eu vou explicar direitinho nessa videoaula por que você deve criar atividades e, mais do que isso, concluir as atividades que você agenda. É algo muito básico, mas que muitos clientes que eu atendo e que eu presto consultoria acabam não criando atividades. Às vezes, quando eu pego um cliente que me contrata para eu prestar consultoria ou mentoria, quando eu analiso o funil de venda deles, o processo deles, eu percebo que a equipe não agenda atividades ou, quando agenda, não conclui as atividades. E isso traz uma série de problemas e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa videoaula. Antes, eu peço para você deixar o teu like, porque isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube e também te convido a se inscrever no meu canal. Aqui no nosso canal, além de todas as videoaulas que nós temos disponíveis, tutorial com mais de 50 videoaulas sobre Pipedrive, eu também tenho aqui o podcast Visão de Negócio, que é transmitido ao vivo toda sexta-feira. Então eu te convido a se inscrever no canal para poder acompanhar nosso podcast, acompanhar o nosso conteúdo, ativa o sininho que é para sempre receber as notificações. Bom, então vamos começar a nossa videoaula. Então, em primeiro lugar, qual é a diferença básica entre atividade e etapa? Veja, isso aqui é um exemplo básico de um funil de vendas. Então, eu tenho aqui algumas etapas, ok? Bem simples de um processo de vendas e é através dessas etapas que os negócios vão avançando. Pense que etapas são fases do teu processo. Ok, Vitor, mas e as atividades? Atividades são ações, verbo. São ações que você deve executar. Então, pensa o seguinte, na etapa entrada, quais são as atividades que eu ou minha equipe deve realizar, não é? Para que eu avance esse negócio para a etapa seguinte. Na etapa contato realizado, quais são as atividades ou qual é a atividade que deve ser realizada para que esse negócio avance para a etapa seguinte? Aqui em reunião, vamos imaginar que a atividade que tenha que estar agendada aqui, na etapa de reunião, é uma atividade de reunião. Ou seja, com data e horário já agendado. Então, se eu tenho um negócio aqui na etapa de reunião, supostamente, eu vou ter aqui, por exemplo, uma reunião, uma videoconferência, por exemplo, com o meu cliente, com a minha lead, num determinado dia, que inicia num horário e vai até um outro horário, por exemplo. Posso adicionar convidados, localização. Então, veja, em primeiro lugar, você precisa entender que em cada etapa do meu funil, eu preciso ter atividades marcadas para serem feitas, concluídas, e depois eu vou concluir, eu vou marcar como feita essa atividade, tá? Então, essa é a diferença básica entre atividades e etapas. Etapas são fases em que o meu negócio está estacionado e a atividade são as ações que vão ocorrer naquela etapa. Se eu tenho
uma etapa chamada follow-up, por exemplo, isso significa o quê? Que aqui dentro eu vou ter follow-ups para realizar com aquele meu cliente, com aquela minha lead. Então, se eu fiz uma reunião, por exemplo, ou se eu apresentei uma proposta, dentro da etapa de follow-up, eu vou então ter o quê? Eu vou ter uma atividade agendada para eu fazer. Eu vou fazer um follow-up. Vamos imaginar que eu entrei em contato com a pessoa, com a minha lead, e ela fala: Vitor, ainda não tenho uma resposta. Preciso conversar com meu sócio, com a minha sócia. Ainda não tenho uma resposta. Preciso conversar com o meu diretor. Ok, fiz um primeiro follow-up, um acompanhamento, né? Follow-up significa acompanhamento. Então veja, fiz um primeiro acompanhamento. Vou dizer aqui, olha, ainda não tem resposta do diretor. Aí eu vou perguntar para ele: ok, quando que eu posso te retornar? Quando que você acha que há uma previsão de conseguir conversar com a tua diretoria, com o teu decisor? Se eu não conseguir apresentar para o decisor, não é? Geralmente eu procuro apresentar para o decisor, mas isso é uma outra história. Então, veja, eu estou te dando um exemplo aqui, tá? De que você vai anotar, vai marcar como feito e vai salvar. Então, eu estou na fase de follow-up, realizei uma ação, uma atividade de follow-up e agora eu vou agendar. Então vamos dizer que a pessoa me disse: olha, me liga na sexta-feira, ou me manda um WhatsApp, ou me liga na sexta-feira por volta das 4 horas. Eu vou agendar então uma ligação, tá? Um contato para fazer com essa pessoa, tá? Pode ser uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, enfim, aquilo que você faz no teu dia a dia em termos de follow-up. Eu marco e vou concluir assim que eu fizer essa ligação. Só na hora que eu considero que é o momento de avançar, eu avanço. Então, fiz o segundo follow-up. O cliente me disse: Vitor, vamos avançar. Qual é o próximo passo, então, para iniciarmos a tua mentoria? Eu avanço para a etapa seguinte e aqui eu vou ter toda uma série de novas ações, como, por exemplo, solicitar os dados da empresa para poder gerar nota fiscal e etc. Então, veja, você percebe a diferença básica entre etapas e atividades? Dentro de uma etapa você pode ter várias atividades para realizar, ok? Então, bom, eu sei que talvez para você isso seja básico, mas para muita gente não é. Principalmente para quem está tendo um primeiro contato com um CRM, e eu digo isso de experiência própria, já implementei o Pipedrive para mais de 50 empresas, tá? Sem contar que eu trabalhei com o Pipedrive durante 3 anos como executivo de contas lá na própria Pipedrive, aqui em Lisboa. Fui executivo de contas por 3 anos e atualmente eu sou parceiro. Então eu posso te dizer que essa confusão entre etapas e atividades é muito comum. Muito bem, agora que você entendeu a diferença básica, vamos lá. O conceito, né, de atividades e a diferença com relação à etapa, vamos lá. Vamos dar o primeiro motivo para você agendar atividades. Então veja, aqui eu tenho negócios sem nenhuma atividade agendada. Isso significa o quê? Que eu não vou receber lembretes das atividades que eu tenho para realizar com esse negócio. Então, o primeiro motivo para você agendar uma atividade com um negócio é para que você receba lembretes, tá? De tudo que você tem para fazer. Seja por e-mail, seja aqui no assistente de vendas, seja aqui, olha, à esquerda, no gestor de atividades. Não vou apresentar esses recursos aqui, porque não é objetivo. Eu explico tudo isso em videoaulas aqui no meu canal. Aqui eu quero apresentar o conceito e os motivos para você agendar atividades, tá bom? Para você aprender como utilizar o Pipedrive e esses recursos, assista as minhas videoaulas aqui na playlist de tutorial, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, você precisa agendar atividades que é para você receber
lembretes, notificações e mais do que isso, né, para que isso fique na tua agenda. Então, se você, por exemplo, entrar no gestor de atividades, veja aqui, por exemplo, eu tenho toda a lista das minhas atividades para hoje, né? Eu selecionei hoje, realizei algumas, outras estão aqui em vermelho porque estão em atraso, não é? E as em verde são as que eu tenho para realizar hoje. Então, veja só, conforme eu vou concluindo, eu vou ticando aqui, marcando como concluído, tá? Eu também posso ter na minha visão de calendário, como eu também posso integrar com o calendário do próprio Google ou do próprio Hotmail, tá? Do Outlook. Então, eu sugiro que você agende atividades para que você possa ter controle, senão você corre o risco dos teus negócios ficarem estagnados. Olha só, eu tenho aqui um negócio que eu fiz uma reunião, apresentei uma proposta e arrastei para a etapa de follow-up, tá? Se eu não agendar um follow-up para fazer, eu corro o risco de esquecer de fazer esse follow-up. E esse negócio vai ficar parado aí durante dias, perdido. E aí eu vou perder o timing dessa negociação. Conclusão, vou acabar perdendo o negócio. Então é fundamental, para evitar negócios estagnados, é fundamental que você agende atividades, para que você receba lembretes e evite se esquecer de realizar as atividades, não é? E o segundo motivo é para que os negócios não fiquem estagnados no funil, parados por tempo indefinido, tá? Vamos agora para um outro motivo. Um outro motivo para você agendar atividades é para que você possa criar automações. Vitor, eu não posso criar automações com base nas etapas? Sim, você pode, mas quando você começa a trabalhar com atividades, você vai ter mais possibilidades de criar automações. Então, por exemplo, você pode criar uma automação, vamos imaginar que eu tenho aqui uma atividade de... por exemplo, enviar proposta. Inclusive, essa é uma automação que eu uso no meu dia a dia. Vamos imaginar que eu tenho uma atividade de enviar proposta. Então, fiz uma reunião com o cliente, não é? Entendi as necessidades dele, em termos de implementação de Pipedrive, por exemplo, e aí eu vou preparar uma proposta para enviar para esse cliente. Então, muitas vezes eu não tenho como preparar essa proposta quando acaba a reunião. Às vezes eu tenho outra reunião na sequência, às vezes eu tenho outra atividade para fazer. Então eu vou deixar aqui marcado enviar a proposta, que é para eu não perder o timing, para eu não me esquecer e não ficar estagnado, como eu já falei agora. Aí o que acontece? Eu marco como feito, por exemplo, tá? Eu posso fazer uma automação para quê? Para que o Pipedrive já automaticamente avance para uma etapa seguinte, automaticamente já crie uma atividade de follow-up de proposta para daqui 2 dias. Então, ao invés de eu ter que fazer isso, ou da minha equipe ter que fazer isso e correr o risco de se esquecer, com as automações o Pipedrive já faz esse trabalho para você. E mais do que isso, no meu funil de vendas, que isso aqui é um funil de videoaula, né? No meu funil de vendas, quando ele entra numa determinada etapa, passou 2 dias, o próprio Pipedrive, já integrado com a plataforma Timelines, ele já dispara um WhatsApp para aquela minha lead, aquele meu cliente potencial, fazendo follow-up. Ele já dispara um follow-up, pode disparar um e-mail se eu quiser. Então você pode fazer até mesmo a automação do próprio follow-up. Vitor, não sei como é que faz nada disso do que você está me falando. Então é o seguinte, vamos lá. Entra no meu site, o link está na descrição do vídeo, www.victorrebelo.com. Dentro do meu site, tem aqui, olha, esse robozinho de autoatendimento. Se você precisa
contratar uma sessão de mentoria, de repente você já tem o Pipe Drive aí na tua empresa rodando. Você precisa só de alguma mentoria avulsa, você precisa de sessões avulsas de mentoria. Você pode agendar aqui uma reunião rápida comigo, eu vou entender tuas necessidades e te passo uma proposta de mentoria. De repente, só para configurar automações. Ah, Vitor, estou começando do zero. Criei agora a conta no Pipe Drive. Ótimo! Se você quer que eu te faça um trabalho de mentoria onde eu vou acompanhar você passo a passo e vou te ensinar a configurar todo o Pipe Drive dentro daquilo que você precisa no teu processo comercial, agenda uma reunião comigo que eu vou entender tua realidade, tuas necessidades e te passo uma proposta de mentoria completa, tá? Seja você um cliente ativo ou esteja em fase de testes. Vitor, eu quero criar uma conta com o teu link. Aqui no meu site, você tem esse botãozinho para criar uma conta e testar o Pipe Drive com o meu link de parceiro. Se você fizer isso, você ganha 30 dias e não 14. Nós, parceiros, conseguimos oferecer 1 mês de graça nessa fase de testes, sem compromisso. Vitor, mas eu já criei uma conta aqui antes de conhecer teu canal. Estou em fase de testes, mas já criei. Não tem problema. Se você não é ainda um cliente pago, não tem problema. Entra aqui, cria uma nova conta com outro e-mail. Você depois pode clicar aqui para agendar uma sessão rápida de consultoria gratuita comigo depois que criar a conta. Ou então, assim que você criar a conta, você vai receber meu e-mail com o link para poder agendar essa consultoria gratuita, tá bom? Então, fico à tua disposição para te ajudar. Então, vamos lá. Voltando aqui à nossa videoaula. Muito bem, então você já entendeu que criando atividades, você também tem mais possibilidades de realizar automações. Vamos lá, mais um motivo para você criar atividades, que é a possibilidade de você ter métricas de atividades concluídas, métricas de atividades para realizar, inclusive criar metas. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, aqui no relatório de insights do Pipe Drive. Então, olha só, eu tenho aqui o relatório de atividades deste mês. Hoje é dia 2, neste mês eu já realizei 18 atividades e quando eu ponho o ponteiro do mouse ele me mostra quais são as atividades que eu realizei, tá? E aqui são as atividades que eu tenho para realizar, que elas estão já agendadas e estão por fazer. Então, olha só que interessante. Se você não criar atividades, você não consegue extrair esse relatório depois de atividades criadas. E não só isso, você também pode criar também um relatório, ou melhor, você pode também criar métricas. Olha só, aqui você tem a opção de meta. Então você pode, por exemplo, criar metas não só de negócios, como metas de atividades. Atividades adicionadas e atividades concluídas. Quantas ligações meu vendedor tem que concluir no mês? Quantas reuniões o meu SDR tem que agendar para o closer no mês? Então, veja que você também pode criar metas de atividades, metas e depois extrair relatórios. Então, mais um motivo para você poder, para você ter que criar atividades dentro do teu processo. Outro motivo, então, vamos lá, é para você poder atribuir atividades para outras pessoas da tua equipe. Então veja, eu sou proprietário desse negócio, mas eu quero atribuir uma atividade, por exemplo, de pagamento para alguém da minha equipe. Então não sou eu que vou realizar essa atividade de verificar o pagamento, é uma outra pessoa da minha equipe que vai realizar essa atividade. Então você pode agendar atividades para outras pessoas da tua equipe que utilizam o Pipe Drive, tá? Para outros usuários do Pipe Drive.
por exemplo, um SDR que vai agendar uma reunião para um closer. Então, você percebe como é importante você agendar atividades? Se você não agendar, você não consegue atribuir atividades para outras pessoas da equipe, tá? Basicamente é isso. Então, assim, é uma questão de costume no dia a dia de você pegar o hábito. Sem contar que quando você olha aqui no teu funil, você já vê, ó, bolinha verde significa que eu tenho atividade para hoje. Bolinha cinza, atividade a partir de amanhã. Bolinha vermelha, que não tem nenhuma aqui, atividade em atraso. Exclamação significa que eu não tenho nenhuma atividade. Você também pode aqui, ó, classificar a ordem de acordo com a próxima atividade a ser realizada. Então perceba que essa questão da atividade é muito importante. E só para finalizar esse vídeo, quero lembrar que eu também sou parceiro da Timelines, que é uma plataforma que integra o Pipedrive ao WhatsApp. E o interessante é que quando você integra o Pipedrive ao WhatsApp, ele traz as conversas que você tem no WhatsApp como se fosse uma atividade. Então ele automaticamente vai criar uma atividade de WhatsApp e vai trazer aqui dentro desse retângulo amarelo toda a conversa que você teve com aquela lead, por exemplo, dentro do WhatsApp. Então, a partir do momento que você integrar teu Pipedrive com o WhatsApp, através da plataforma Timelines, que é essa plataforma de gestão de mensagens de WhatsApp, ela já traz as conversas automaticamente aqui para dentro. Não só isso, ela também te permite, olha só, enviar mensagem de WhatsApp de dentro do Pipedrive. Te permite usar modelos de mensagem de WhatsApp. Ela também te permite, por exemplo, você subir uma lista de contatos para dentro da tua conta lá na plataforma Timelines e você pode disparar uma campanha de mensagens em massa de WhatsApp. A Timelines também tem um robô. A Timelines também utiliza recursos integrados ao ChatGPT para você criar respostas automatizadas via ChatGPT. Vamos fazer o seguinte, entra no meu site, clica aqui, ó, testar o Pipedrive, o WhatsApp, ou melhor, a plataforma Timelines gratuitamente. Você vai poder testar por 10 dias, tá? Coloca aqui, ó, português, para ficar em português, e aí você vai poder testar por 10 dias sem compromisso. Pode criar essa conta, não precisa nem pôr cartão de crédito. Teste sem compromisso com o meu link de parceiro. Por quê? Porque se você quiser, depois de criar essa conta, você também pode agendar uma sessão rápida de consultoria para eu tirar suas dúvidas, tá bom? Sobre a integração do Pipedrive com o WhatsApp via Timelines. E a mesma coisa com o LinkedIn. Se você precisa integrar o Pipedrive com o LinkedIn, para poder... Se você faz muita prospecção lá no LinkedIn e quer trazer as informações dos teus contatos para dentro do Pipedrive, se você quiser agendar atividades no Pipedrive diretamente do LinkedIn, sem sair do LinkedIn, tudo isso dá para você fazer se você integrar o LinkedIn com o Pipedrive. Para isso, você precisa de uma plataforma chamada Surf, que é uma plataforma que integra o Pipedrive ao LinkedIn. E a Surf ela tem até uma versão gratuita, tá? Então eu também te recomendo a iniciar o teu teste. Você pode começar com a versão gratuita, ela é mais limitada, mas você pode testar e integrar o LinkedIn ao Pipedrive. É muito útil, eu uso no meu dia a dia e aí eu consigo trazer todos os dados do LinkedIn, daquele contato, para dentro do Pipedrive. Inclusive, a Surf ela faz um trabalho extra. Ela também vai atrás do telefone e do e-mail daquele contato do LinkedIn. Quer testar? Entra aqui no meu site e clica nesse link que é para testar com o meu link de parceiro. Quer saber mais? Entra aqui no meu canal e eu tenho aqui, ó, Pipedrive integrações com outras plataformas. Eu ensino aqui como integrar
com o Pipedrive via Timelines e aqui como integrar com o LinkedIn via Surf, ok? Então, espero ter ajudado você aí, trazendo mais conteúdo relevante. Como eu disse, deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você, tá bom? Deixa o seu like. Se você escutou essa videoaula até o final, até aqui, deixa nos comentários, ouvi até o final, que é para eu saber que o pessoal tá acompanhando, tá atento. Claro que eu tenho essas métricas no meu canal do YouTube, mas se você deixar o comentário, é mais interessante para eu saber que vocês estão, quem é que está acompanhando até o final, e também é interessante para poder divulgar o nosso vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. Sucesso e até a nossa próxima videoaula.